O homem que virou búfalo. Na encosta de uma montanha da Índia, com vista para um magnífico vale florido, existia um retiro acolhedor. Este era, na verdade, uma caverna, escavada na encosta da montanha. Morava ali um grande mestre com um discípulo devoto. Quando a aurora bania a escuridão da face das colinas, estas brilhavam com o sorriso das flores multicoloridas. O mestre e o discípulo entoavam cânticos ao sol nascente, que lhes lembrava o despertar da sabedoria após o longo sono da ignorância. Eles sorriam quando a natureza sorria após o silêncio da noite. Quando a aurora ainda pairava sobre o vale, o mestre pedia ao discípulo que se sentasse ereto na perfeita postura de meditação e ouvisse atentamente seus ensinamentos. Assim, todos os dias, o discípulo absorvia com avidez as lições que brotavam dos lábios do mestre. Certa vez, porém, o mestre notou que seu jovem discípulo estava distraído e inquieto. Disse-lhe então: Filho, hoje tua mente está distanciada de minhas palavras, parecendo que vagueias sobre os montes, longe daqui. Explica-me, por favor, o motivo dessa ausência. O discípulo replicou respeitosamente: Honorável mestre, hoje não consigo me concentrar em tua lição, pois não cesso de pensar no novo búfalo domado que está pastando a relva verde do vale. O guru, em vez de recriminar o discípulo, pediu-lhe calmamente que se retirasse para a câmara do silêncio, perto da porta, e pensasse apenas no búfalo. Passou-se um dia e, na manhã seguinte, o mestre olhou pela pequena janela da câmara do silêncio. O discípulo ainda meditava sobre o búfalo. O mestre lhe perguntou: Filho, o que estás fazendo? Senhor, estou levando o búfalo para o pasto. Devo voltar para junto de ti? Perguntou o discípulo. O mestre respondeu: Não, filho, ainda não. Continua levando teu búfalo para o pasto. Passou-se outro dia e na terceira manhã o mestre olhou de novo pela janela da câmara do silêncio e indagou: Querido filho, o que estás fazendo? O discípulo, em estado de êxtase, respondeu: Divino mestre, alimento o búfalo aqui em meu quarto. Devo voltar para junto de ti com ele? O mestre respondeu: Ainda não, meu filho. Continua com tua visão do búfalo e alimenta-o. Outros 2 dias se passaram na meditação e na visualização do búfalo. No 5º dia, de novo, o guru olhou pela janela da câmara do silêncio, onde o discípulo se achava sozinho, em êxtase profundo. Filho, o que estás fazendo agora? O discípulo mugiu, imitando a voz do animal. Como assim? Sou o búfalo, não teu filho. A isso o mestre replicou, sorrindo: Tudo bem, senhor búfalo. Convém agora que saias da câmara do silêncio. Mas o discípulo não queria sair. Como poderei passar por essa porta estreita? Resmungou. Meus chifres são muito longos, meu corpo é muito grande. Então o mestre entrou na câmara e tirou o búfalo de seu transe. O discípulo riu ao ver-se andando de 4, tentando imitar o objeto de sua meditação.
Depois de um leve repasto, foi ouvir as palavras do mestre. Há muitas perguntas profundas e espirituais, respondeu corretamente, como nunca antes. Por fim, o guru observou. Agora, tua concentração atingiu o grau perfeito, pois tu e tua mente podem ser uma coisa só com o objeto de estudo. Por que você não tenta se tornar doravante uma coisa só com o objeto de sua concentração? Pratique o tempo todo. Quer pense num grande empresário e sua habilidade ou em Deus. Pense profundamente, concentre-se profundamente até sentir que se tornou o empresário ou um com Deus.